Isso, então, o nosso estudo de hoje, primeiro, revendo bem rapidinho o que nós vimos a semana passada. A semana passada, praticamente, ele fala da modificação dele, né? Eu vou destacar só alguns pedacinhos. Ele diz aqui: muitas vezes, na intimidade de companheiros encarnados e entidades desencarnadas, sentira-me ríspido e contundente. Ele começa a fazer, tipo assim, como a gente falaria, um meia-culpa, né? E ali, nesse momento, ele começa a ter um acesso a ele mesmo, né? E termina. Tem a outra coisa que eu queria falar também, que eu achei fantástico, que ele diz assim: afetava-me a necessidade de ternura e compreensão, como se naquelas horas estivesse ingressando na idade juvenil. E lá no finalzinho ele diz: entrara nas vésperas da total exoneração quanto aos deveres terrestres. Via-me preste a deixar o ninho planetário que me abrigara por dilatados anos. A que porto demandaria? Né? Para onde eu iria? Né? É a pergunta que ficou com ele e fica para todos nós. Eu vou sair da tela um pouco, porque eu vou botar aqui um texto bem rapidinho. Mas antes, vamos começar no grande desprendimento. Recordando as experiências do investigador de Rochas, não sei se é de Rochas, eu vou ver se ele era francês ou italiano, né? Identificava-me em singulares processos de desdobramento. Então, eu vou colocar aqui para vocês quem é esse de Rochas. Eu vou sair, mas vocês vão ouvir minha voz, tá? Ô, Rosângela, Oi. Depois você só diz aonde que você vai continuar a leitura do Voltei, porque eu acho que eu me perdi um pouco. No grande desprendimento. Nós estamos no grande desprendimento, tá? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá. Eu quero que vocês vejam. Deixa eu abrir aqui. Só para vocês saberem quem era esse Derrochaz. Meu computador está muito lento. Ele está um pouco obsidiado, sabia? Vamos, meu amor. É velho mesmo, hein? Bota velho nisso. Ele vai na hora que ele quer, querido. É fogo. Eugène Auguste Albert de Rochas. Nasceu em 20 de maio de 1837, desencarnou em 2 de setembro de 1914, foi engenheiro, coronel do Exército e administrador da Escola Politécnica de Paris. Então, acho que é de Rochas mesmo, né? Por meio de passes longitudinais aplicados em alguns sensitivos, de Rochas conseguia provocar nesses pacientes a regressão da memória, fazendo com que ele se lembrasse com toda precisão de fatos ocorridos em várias encarnações passadas. Essas experiências são bastante conhecidas. O autor assistiu a um trabalho de hipnose no qual o operador, através de passes, provocou a regressão de memória de um sensitivo até os primeiros meses de sua existência, progredindo depois. Tá? Ele era cientista, agora eu já pulei, cientista nato e escritor de raro brilhantismo. Legou para a posteridade obras importantes como A Levitação, trabalho que não se subordina apenas ao título geral da obra, posto que traz adicionamento. E vai por aí afora, escreveu outros livros, A Exteriorização da Motricidade, tal. Esse é um
daqueles espíritos dos primeiros momentos da doutrina espírita, tá? Deixa eu ver aqui, parar de partilhar. Então, voltamos, certo? Tá? Então, esse é o de Rochas, né? Pelo que a gente viu, é Paris. Quem fala francês aí poderia me corrigir depois, tá? Quando ele diz assim, no título, nos textos, no grande desprendimento, encontraram se alguém está perdido ou não. Podemos continuar? Tá. Recluso, na impossibilidade de receber os amigos para conversações e entendimentos mais demorados, em várias ocasiões me vi fora do corpo, exausto, buscando aproximar-me deles. Nas últimas 30 horas, reconheci-me em posição mais estranha. Tive a ideia de que 2 corações me batiam no peito. Um deles, o de carne, em ritmo descompassado, quase a parar, como relógio sob indefinível perturbação. E o outro pulsava mais equilibrado, mais profundo. Eu vou perguntar aos universitários aí. Célia, quando ele diz assim, um deles, o de carne em ritmo descompassado, quase a parar, como um relógio sob indefinível perturbação, e o outro pulsava mais equilibrado, mais profundo. O outro seria onde? O outro perispírito. Isso aí. No perispírito. Né? Por isso que, muitas vezes, quando a gente estuda a questão do perispírito, e sempre falamos o cuidado que temos que ter com o corpo, porque atingimos o perispírito também, né? Nós provocamos lesões também no perispírito. E isso aqui, o que ele coloca para nós é muito interessante. E o que mais voltando na página anterior, ele diz nas últimas 30 horas, quer dizer, o desencarne dele estava procedendo paulatinamente, né? Muito lentamente, e ele sentia essa sensação, para ele era muito estranha. Ele diz assim, a visão comum alterava-se. Em determinados instantes, a luz invadia-me em clarões subitâneos, mas por minutos, de prolongada duração, cercava-me densa neblina. Vou dar Rosângela, Oi. Poderíamos comparar com desdobramento? Isso aqui, o que estava acontecendo com ele, poderia ser uma espécie de desdobramento, porque ele já estava no processo. Não, para a gente comparar a nossa realidade, né, do encarnado, com a do desencarnado, né? A sensação do coração, porque quando a gente começa a ter o desdobramento, né, a gente tem aquele nervoso, né, que dá na gente, de a gente não entender o que está acontecendo, até a gente se acostumar, né, de ver nosso espírito sair do corpo. Então, expulsar desse coração, essa ofegante, essas coisas, mas o perispírito seria, a gente encarnado seria o espírito, né, e nosso corpo ali deitadinho dormindo. Sim, o desdobramento, né? É isso, o corpo está dormindo e seu espírito sai. No caso dele, ele sentia ele tinha as 2 sensações. A sensação do coração no corpo e a sensação do coração num outro lugar, num outro corpo, que era mais sutil e que era o perispírito. Célia, você quer falar? Quer falar alguma coisa, Célia? Não. Não? Tá. Não. Não? Tá. Então, Eliane, o que a gente pode entender disso daí? Ela como ele saía do corpo e ele tinha assim essa vaga, vamos dizer assim, como se tivesse, sabe? Eu acho que eu botaria assim, como se fosse uma labirintite. Sabe quando ele está numa labirintite? Parece que ele estava sendo desligado, né? Estava sendo desligado. Ele estava sofrendo aquele processo de desligamento. Não estava completo. Estava sendo iniciado aquele processo. Aí, então, realmente, o perispírito se afasta um pouco. Isso. Aí eu fui num livro, tá?
Não está aí, não. É um livro é de 1858, na Revista Espírita. É Um Espírito nos Funerais do Seu Corpo, é o título. O estado da alma no momento da morte. Os espíritos sempre nos disseram que a separação da alma e do corpo não se dá instantaneamente. Algumas vezes começa antes da morte real, durante a agonia. Então, nós podemos dizer que o nosso irmão Jacó estava no processo de agonia, né? Então, quando a última pulsação se faz sentir, o desprendimento ainda não se completou, operando-se mais ou menos lentamente, conforme as circunstâncias, até sua completa liberação. Experimenta uma perturbação, uma confusão que lhe não permitem dar-se conta de sua situação. Encontra-se no estado de alguém que desperta e cujas ideias são confusas. A gente vai dando para entender a situação do irmão Jacó. Tal estado nada tem de penoso para o homem cuja consciência é pura. Sem saber explicar bem o que vê, está calmo, esperando sem temor o completo despertar. É, ao contrário, cheio de angústias e de terror para quem teme o futuro. Dizemos que a duração dessa perturbação é variável, é bem menor nos que, durante a vida, já elevaram os seus pensamentos e purificaram a alma, sendo suficiente 2 ou 3 dias, enquanto outros são necessários, por vezes, 8 dias ou mais. Temos presenciado frequentemente nesse momento solene e sempre vimos a mesma coisa. Não é, pois, uma teoria, mas o resultado de observação, observações, desde que é o espírito quem fala e pinta sua própria situação. Eis a seguir um exemplo muito característico e interessante para o observador, já que não se refere a um espírito invisível escrevendo através de um médium, mas a um espírito que é visto e ouvido na presença de seu corpo, seja na câmara mortuária, seja na igreja durante o serviço fúnebre. O senhor X acabava de ser acometido de um ataque de apoplexia. Algumas horas depois de sua morte, o senhor Adrien, um de seus amigos, achava-se na câmara mortuária com a esposa do defunto. Viu o espírito deste muito distintamente caminhar em todos os sentidos, olhar alternamente para seu corpo e para as pessoas presentes, e depois assentar-se numa poltrona. Tinha exatamente a mesma aparência que possuía em vida. Vestia-se do mesmo modo, sobrecasaca e calças pretas. Tinha as mãos no bolso e o ar preocupado. Durante esse tempo, sua mulher procurava um papel na secretária. Olhando-a, o marido disse: por mais que procures, nada encontrarás. Ela não suspeitava do que então se passava, pois o Sr. X era visível apenas ao Sr. Adrien. No dia seguinte, durante o serviço fúnebre, o Sr. Adrien viu novamente o espírito do amigo vagando ao lado do caixão, embora não mais portasse o costume de véspera. Fazia-se envolver por uma espécie de túnica, estabelecendo entre ambos a seguinte conversa. Notemos, de passagem, que o Sr. Adrien absolutamente não é sonâmbulo e que nesse momento, tanto quanto no dia anterior, estava perfeitamente desperto. E o espírito lhe aparecia como se fosse um dos assistentes do enterro. Aí ele pergunta: dize-me uma coisa, meu caro espírito, que sentes agora? A resposta: bem e sofrimento. Pergunta: não compreendo isso. Resposta: sinto que estou vivendo minha verdadeira vida e, no entanto, vejo o meu corpo aqui neste caixão, apalpo-me e não me percebo. Contudo, sinto que vivo
que existo. Sou, pois, dois seres? Ah, deixe-me sair desta noite, tenho pesadelo. Pergunta: permanecerás por muito tempo assim? Resposta: oh, não, graças a Deus, meu amigo. Sinto que logo despertarei. De outro modo seria horrível. Tenho, tenho as ideias confusas. Tudo é nevoeiro. Sonho na grande divisão que acaba de ser feita e da qual nada compreendo. Que efeito vos produz a morte? Aí a resposta dele: a morte? Não estou morto, meu filho. Tu te enganas. Levantava e de repente fui tomado por uma escuridão que me desceu sobre os olhos, depois me ergui. Julga o meu espanto ao me ver e me sentir vivo, percebendo ao lado, sobre a laje, meu outro ego deitado. Minhas ideias eram confusas. Errei para me refazer, mas não pude. Vi chegar minha esposa, velar-me, lamentar-me e perguntei: por quê? Consolei-a, falei-lhe, mas não me respondia nem me compreendia. Foi isso que me torturou, deixando-me o espírito ainda mais perturbado. Somente tu fizeste o bem, porque me ouviste e compreendes o que quero. Tu me auxilias a pôr em ordem minhas ideias e me fazes um grande bem. Mas por que os outros não fazem o mesmo? Eis o que me tortura. O cérebro está amargado em face dessa dor. Irei vê-la. Quem sabe ela me entenda agora. Até logo, amigo. Até logo, caro amigo. Chama-me e irei ver-te. Partirei uma visita de amigo. Surpreender-te-ei. Até logo. A seguir, o Sr. Adrien viu aproximar-se do filho, que chorava. Curvou-se sobre ele, permaneceu... Rosângela. Oi. Fala. Liga o microfone e fala. Célia? Eu não sei se é só o meu, eu não sei se é só o meu, mas está muito picotado. Não sei se as outras pessoas estão ouvindo como eu estou ouvindo. Você está muito picotada. Eu vou trocar. Oi? Alguém está ouvindo bem? Tem alguém com o microfone ligado? Eu não estou te ouvindo. Eu estou ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem. Um pequeno picote, mas coisa pouca. O meu tá bom, tá funcionando. Eu também estou ouvindo. Agora sumiu tudo. Oi. Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Tá, né? Eu não estou ouvindo. Uhum. Ó, tem gente não está ouvindo. Sirlei, desliga o seu microfone. Agora voltou. Eu liguei só para falar com você. Fala. Meu tá perfeito também. Imagem e som. Célia, tá me ouvindo? Cadê você? Tudo bem. Tá me ouvindo, Célia? Quando ela saiu, ela deve ter caído. Vocês entenderam? Viu que interessante essa história, né? Desse defunto. Ele estava presente no velório dele, né? E ele sente a mesma agonia que o nosso companheiro, o irmão Jacó, sente, né? E o nosso irmão Jacó ainda não estava desencarnado. Estou ouvindo agora. O seu microfone tá picotando, Célia. Tá. Ah, você... eu não estou te ouvindo. Mas está muito picotado. Ué, o meu estava desligado. E estava saindo sua voz. O seu estava desligado e saindo tua voz. E ainda continua. A tua imagem está bem, bem ruinzinha também. Desliga a sua imagem e tenta só ouvir. Quando você quiser falar, você liga o microfone. Tenta desligar a sua câmera. Tá? E vamos ver se vai funcionar. Congelou agora. Então, onde a gente estava aqui? Aí ele diz assim, né? Só um pouquinho. Voltando. Alguma pergunta do texto que eu li anteriormente? Querem comentar? Antes da gente voltar para cá? O
Quem quiser comentar, liga o microfone e comenta. Alguma pergunta? Cirlei, você queria comentar alguma coisa, Cirlei? Está me ouvindo, Cirlei? Vocês estão me ouvindo? Fazem assim, por favor. Eu estou ouvindo. Ah, tá. Quer comentar alguma coisa, Cirlei? Liga o seu microfone. Está me ouvindo agora? Sim, estou sim. Não, foi bem esclarecedor, ele está bem narrativo, né? Não tem dúvida. Ah, então tá. Alguém mais gostaria de comentar essa história que eu contei aqui, que de 1858 ou não? Ou podemos seguir em frente? Então vamos seguir em frente. Bem, fala, querida. Essa história você contou de 1800 e alguma coisa. Mas eu acho que isso acontece todos os dias. Verdade, isso. Porque a gente, quando desencarna, esse processo de desligamento é um processo muito difícil. Porque a gente não tem a formação para... A gente tem a formação para nascer e viver. Não temos a formação para desencarnar. Sendo assim, o momento do desencarne é penoso. Seja a gente com mais conhecimento, ou como o caso do Jacó, ou como qualquer pessoa que não teve nem conhecimento com a doutrina. Isso aí. Então, os videntes, eu tenho muito dó de quem é vidente, que não, coitadinhos, né? Tipo de Valdo, etc., que ia atender no balcão as almas que estavam lá querendo receber seu problema de imposto, né? Como é que é? Ele trabalhava com sindicato, né? Sindicato, o trabalho dele. Quer dizer, coitadinho, ele não sabia se era vivo ou se era morto. E a pessoa que foi lá reclamar os seus direitos ainda também estava na situação de vida terrena. Então, eu acredito que para um vidente ir a um enterro deve ser muito difícil. Ah, com certeza, né? Deve ser muito difícil. Pior quando alguns passam assim, quando vai indo para enterrar, meu Deus do céu. O livro aqui, acho que é um livro, Após a Tempestade, se eu não me engano, da Otília Gonçalves, não sei se vocês leram, ela ali conta, né, que quando do enterro dela que passava, e que ela, o espírito, né, ela acompanhando o enterro dela, vários espíritos galhofeiros, eles pulavam nos túmulos, né? E gritavam, e um dizia assim, não, com essa a gente não pode mexer não, porque essa é do cordeiro. Olha só, né? Por isso, a nossa atitude num velório tem que ser a atitude mesmo como se você estivesse num lugar muito sagrado mesmo, sabe? E, oi, quem está falando? É verdade, porque se a gente fosse conseguir materializar a situação toda espiritual que está acontecendo ali, a gente tem que ser muito respeitoso mesmo. Muito feito. Verdade. Não só para aquele que desencarnou de nosso né, de nossa amizade familiar, ou seja lá qual for, mas também para os outros que estão lá, passeando lá e achando que estão assistindo ao na verdade, eles é que, né, estão passando pelaquela situação de perturbação. É uma coisa muito difícil. Minha avó, ela era meio vidente, sabe? Então, ela ficava assim, minha filha, você está vendo aqueles anõezinhos ali no jardim? Eu falei assim, vó, tô não. Aquilo ali deve ser os gnomos do jardim, né, vovó? Eu não estou vendo, não. Não, mas eles estão brincando à beça ali no jardim. São muitos, você não está vendo? Eu falei assim, graças a Deus eu não estou vendo, não. Porque eu não estou preparada para isso, não. Né? Porque o vidente, ele não vê só o que é a coisa bonita, não. Ele vê tudo. Né? Então, quando a pessoa fala, eu queria tanto ser vidente, não peça. Porque se pedir, pode ser atendida, né? Aí já viu.
né? Verdade. Essa é a questão. E aí, a gente continuando, né? Eu parei aqui no que ele diz assim: a visão comum, né, alterava-se. Em determinados instantes, a luz invadia-me com clarões subitâneos, mas por minutos de prolongada duração, cercava-me de densa neblina. O conforto da câmara de oxigênio não me subtraía às sensações de estranheza. Observei que o frio intenso veio ferir-me às extremidades. Não seria a integral extinção da vida corpórea? Hoje eu ia até pesquisar mais, mas devido à cabeça estava meio assim, sobre, porque, se eu não me engano, a Célia, se Célia estiver me ouvindo, tem na obra de André Luiz que muitas vezes, por onde eles começam, por exemplo, no Desencarne de Dimas, como eles começam a desligar os fios que, como se diz assim, de átomo a átomo. O átomo do corpo, o átomo do espírito, e muitas vezes as extremidades elas começam a esfriar. E aí eu me lembrei que quando eu estava no hospital, já estava chegando o finalzinho do Fábio mesmo, as extremidades dele eram muito frias. Apesar de que elas eram sempre frias, mas elas estavam mais frias. Tanto é que tem aquele negócio que bota no dedo, que eu esqueci o nome, que mede, eles não conseguiam medir, né? Então, é isso que ele estava falando aqui, né? Não seria a integral extinção da vida? Procurei acalmar-me, orar intimamente e esperar. Após sincera rogativa a Jesus para que me não desamparasse, comecei a divisar à esquerda a formação de um depósito de substância prateada, semelhante a gases tenuíssimos. E aí a gente para e pensa, meu Deus, eu acho que a pessoa tem que estar começando a ficar muito bem preparada mesmo, né? Porque será que teríamos, alguns de nós, não sei, essa calma, né? Você olhar assim, ai meu Deus, eu estou indo, né? Aquele que já não está até sem aquela, vamos dizer, está na inconsciência, ele até vai entendendo, né, que aquilo está ocorrendo, mas quem não conhece deve ser uma coisa assim muito complicada. Eu me lembro uma vez um palestrante, eu não sei se foi um palestrante ou alguma coisa, ou se eu li, que estava falando o seguinte, que dentro dos CTIs, que ele achava muito interessante que, às vezes, dentro do CTIs, ficava muito espírito, porque tinha um espírito que, quando ele olhava para fora, ele falava assim, não vou sair não, olha, estão me chamando lá fora, não sei quem é. Então, diz que até no CTI mesmo, que alguns ficavam ali com medo de sair, né? Outros saíam. Tinha até uma série que eu e Fábio chegamos a assistir, e eu esqueci o nome da série, era de um médico, eu não lembro se ele chegou a desencarnar ou se ele estava em estado de coma. Ele participava o tempo todo dentro do hospital. Ele via as pessoas que desencarnavam, ele via as pessoas que vinham, que saíam correndo quando achavam que tinha morrido, que queria voltar para casa. Ele via uma grande luz quando as pessoas iam, né? Filme assim, para a grande luz, né? Então é isso que ele está fazendo. Ele diz que ao lado formava-se, né, um depósito de substância prateada semelhante a gase tenuíssima. O que nós denominamos, formava-se o perispírito dele, que ele via, né? Porque a gente sabe que tem várias camadas, né? Mas vamos falar, é o corpo, o duplo etérico, o perispírito, e vai assim, o perispírito não, duplo etérico, corpo mental, e sucessivamente, né? São camadas tenuíssimas, né? E é isso que ele está dizendo. E aí ele diz assim, observei, não poderia dizer se era dia ou se era noite. Em torno de mim, tal o nevoeiro em que me sentia mergulhado. Não está de acordo com que a história que eu contei, quando ele fala, né, que ele ficou mergulhado, ele sentia que estava mergulhado num nevoeiro.
mergulhado quando notei que duas mãos caridosas me submetiam a passes de grande corrente. À medida que se desdobravam de alto a baixo, detendo-se com particularidade no tórax, diminuíam-se as impressões de angústia. Então, seria no plexo, né? No plexo cardíaco, no solar. Então, conforme eles iam dando esses passes, que ele fala aqui, longitudinais, se eu não me engano, se é no anterior que fala. Aí ele diz assim: lembrei-me com força o irmão Andrade, atribuindo-lhe o benefício e implorei-lhe mentalmente se fizesse ouvir, ajudando-me. Qual se estivesse sofrendo melindrosa intervenção cirúrgica, sob máscara pesada, ouvi alguém a confortar-me. Não se mexa. Silêncio, silêncio. Concluí que o término da resistência orgânica era questão de minutos. Não se estendeu o alívio por muito tempo. Passei a registrar sensações de esmagamento no peito. Aí me faz lembrar de novo a história de Otília, da psicografia de Otília. Ela foi uma trabalhadora da Mansão do Caminho. E ela teve como se fosse eu falo síncope porque agora não consigo me lembrar, uma angina pectoris. E quando estava, né, ela teve essa angina pectoris, e quando estava para o corpo descer a campa, ela se lembra, novamente ela é atraída para o próprio corpo. Então ficam dois corpos, né, o corpo tênue dela desencarnada e o próprio corpo. E ela achava que ela não ia conseguir sair dali. Por quê? Foi pelo pensamento. E é isso que está acontecendo com ele aqui, né? E aí ele diz assim: as mãos do passista espiritual, olha só, as mãos do passista espiritual concentravam-se agora no cérebro. Demoraram-se quase 2 horas sobre os contornos da cabeça. Suave sensação de bem-estar voltou a dominar-me quando experimentei abalo indescritível na parte posterior do crânio. Não era uma pancada, semelhava-se a um choque elétrico de vastas proporções, no íntimo da substância cerebral. Aquelas mãos amorosas, por certo, haviam desfeito algum laço forte que me retia ao corpo de carne. O que nos chama a atenção aqui? As mãos do passista espiritual. Então, foi através do passe, né, que foi dado o passe, que foi cuidado. Então, nesse momento, ele começa a sentir que está se desligando. E exatamente quando ele fala que sente, né, como se fosse, ele diz assim, que não é uma pancada, mas semelhava-se a um choque elétrico, é o corte. E que muitas vezes, o corte do fio, né, que sai, que liga o corpo ao perispírito. E isso, muitas vezes, sucede também quando, vamos dizer assim, durante até o próprio velório. Eu tenho a nítida impressão, e tenho certeza disso, que no caso do Fábio, houve um desligamento dele. No hospital, quando nós fizemos uma prece, toda a família, amigos, aquela coisa toda, às 6 horas da noite. Quando foi às 6h23, ele faleceu. E no velório, um amigo nosso, Vera, o Bira, fez a prece, né, ali naquele momento, para todos nós. Eu senti que ali ele foi desligado completamente. Há alguns que ainda demora um tempo, que fica ligado, né? Mas que é um trabalho incessante. Por isso que em todos os lugares a gente tem que ter aquele cuidado, aquele respeito, né? Estar num velório, voltando à questão do velório, é muito importante por isso, porque ali a gente vai estar ajudando aquele companheiro a ser desligado.
Alguém quer falar alguma coisa? Se quiser falar, liga o microfone, dá a sua impressão, se está com alguma dúvida. Eu quero falar. Fala. Eu acho que, eu acho não, né? A gente está vendo aqui que o desencarne dele foi muito, muito assistido, né? Uma pessoa que teve uma assistência espetacular no desencarne, todo ali com a presença do companheiro espiritual, fazendo desligamento, né? Não é assim para todas as pessoas. Ele recebeu muita ajuda, né? E como era uma pessoa também mais esclarecida, estava doente há muito tempo. Isso também é uma outra condição, né? Quando as pessoas estão doentes, isso mesmo. Elas vão também se desligando mais lentamente, vão se desfazendo os laços progressivamente. E nas mortes mais repentinas, né? Esses laços são desfeitos muito rapidamente, então é mais difícil esse desprendimento, embora havendo a intervenção dos espíritos, né, a pessoa não vai ficar acompanhando o corpo, depende da intervenção dos espíritos. Isso, com certeza. Porque mesmo que ela tenha um desencarne imediato, se ela está assistida, ela vai ser retirada, né? Como eu tive notícia da morte do meu filho, que ele foi recolhido na mesma hora e foi conduzido a um hospital. Ele não ficou ali acompanhando os acontecimentos com o corpo, né? Então, ele foi... Eu fui o tempo todo tendo as notícias dele, ele foi adormecido no hospital, e às vezes que ele acordava, ele perguntava pela irmã, que estava com ele, né? E aí ele era adormecido de novo com os passos. Até que ele foi lentamente podendo recobrar, né, a consciência. Então, é muito interessante. Durante todo o tempo que a gente está você tem, né, umas companhias espirituais esclarecidas, eles te visitam, eles vão lá te ajudar, eles vão lá ver como é que você está. Então, é assim, super importante essa questão, né, da gente ter, que você está falando aí, da gente ter sempre também as companhias espirituais positivas e equilibradas, né, para que a gente possa, nesses momentos, exatamente como na Terra, né, quando a gente está passando por uma dificuldade, vou ligar para a Rosângela, vou falar com ela. Então, é verdade isso. Busca os amigos, né? E os amigos buscam a gente também. Você também souber que eu estou passando por alguma coisa, você vai querer me ajudar também. Então, é muito importante essa sintonia. Essa sintonia é importantíssimo, sintonia, né? Com pessoas que estejam também, que sejam equilibradas, que possam te trocar com você. Claro que você não vai ter todos os seus amigos, não são equilibrados. Mas que você tem alguns, pelo menos, equilibrados. Isso mesmo. Bom, gente, é isso aí. Isso aí. Alguém mais quer fazer uma colocação? Célia, você está por aí? Acho que não. Tá? Rosângela, em Obreiros da Vida Eterna, no desencarne de Dimas, ele tem toda uma ajuda, mérito dele, né, pelo tudo que ele tinha feito, mesmo assim, ele sofreu muito, mas teve muita ajuda. Isso mesmo, isso mesmo. Mais alguém? Eu queria falar. Pode falar. Está ouvindo? Estou ouvindo. Tá? Diga. Pode falar. Pode. Esse é um dos motivos também do problema da cremação, que eles pedem para esperar 72 horas, no mínimo. Não é? É isso aí. E Emmanuel recomenda isso, as 72 horas, para que possa efetuar o desligamento, né? Então, essa é a orientação de Emmanuel, né? Exatamente porque, muitas vezes, durante o próprio velório, ocorre esse desligamento total, né? Por isso que, mais uma vez, a gente vai sempre enfatizar, né?
a questão da nossa atitude, né, nos velórios. E porque a gente vai ver aqui ele vai até narrar exatamente isso, a atitude das pessoas, né? Porque aí começa, aí a piada, a chave, não sei o quê, aquela coisa toda, né? Então, é muito delicada, né? É uma situação muito delicada. E a Cirlei também colocou, e aquilo que ela colocou, é exatamente isso, né? Durante a enfermidade, o corpo, se já é uma doença terminal, ele já vai sendo ajudado, já vai sendo retirado, já vai sendo auxiliado, né? Não são todos que têm, mas todos nós somos amparados. Alguns têm uma equipe, outros vai ter o nosso anjo de guarda. Pelo menos tem que estar vivo, né? Olha por mim aí, né? Mas a gente sabe disso. E não vamos entrar, por exemplo, no caso do suicida já é mais complicado, Sim, né? A gente sabe disso, é bem complicado. Mas a gente tem que ter, da mesma forma, sempre o quê? Para alguns é a oração. É a oração. O tempo inteiro oração e é a prece que é o lenitivo mesmo, né? Mais alguém? Posso continuar? Alguma dúvida mais? Celinha, você está me ouvindo? Não. Que pena. Então, vamos lá. Ô, Rosângela, Rosângela, fala. Eu estou ouvindo, mas está muito picotado. Ai. Por isso que eu desliguei a câmera. Né? E ainda para ver se eu consigo... Continua picotado. Agora eu estou te ouvindo bem. Depois você tem que ver eu vejo... o seu som. Tem que ver o seu som. Não sei o que é. Já até mudei de lugar para... Para ver se melhora. Já mudei. É para vir para a sala que tem um repetidor aqui de não sei o quê. Do Wi-Fi. Mas não está adiantando muito, não. Está toda hora picotando. Tem hora que some. Pois é. Mas eu vou tentando. Eu vou desligando tudo, que é para ver se facilita. Tá bom, então. Tá certo. Quer falar alguma coisa sobre isso ou não dá para falar? Não tem nada para falar, não. Não? Tá tudo certo. Tá. Alguém mais? Podemos continuar? Rosângela? Oi. Pode sim, Lúcia. Fala. É só para lembrar que também naquele livro de Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte, vem explicando que existem técnicos de desencarne. Da mesma forma que tem técnicos da reencarnação, tem técnicos também que fazem exatamente isso. A função deles é essa, auxiliar nesse momento delicado que é o desencarne. Não viu quando ele fala assim que o passista espiritual é um técnico? A função desse passista é exatamente trabalhar para fazer, como ele diz aqui, concentrava-me agora no cérebro, o passista espiritual, né? Então, vamos lá. Ele diz assim: senti-me no mesmo instante subjugado por energias devastadoras. A que comparar o fenômeno? A imagem mais aproximada é a de uma represa cujas comportas fossem arrancadas repentinamente. Agora, deixa eu só colocar que, evidentemente, gente, né, a morte do corpo é morte do corpo. Desencarne. Nem todo desencarne é igual, tá? Né? Tanto é que esse aqui, ele está dizendo que ele sentia-se no instante subjugado por energias devastadoras. A leitura que nós fizemos, ele coloca que se sentia como na escuridão. Então, cada desencarne é diferente um do outro, não tem um padrão, tá? Todo mundo é assim, não, tá? Por exemplo, no livro Ação e Reação, tem um acidente aéreo, trata-se de expiações coletivas. Então, vários espíritos ali são atendidos, outros, todos morreram. Mas cada um reage de uma forma.
Uns ficam agarrados ao próprio corpo, que está em pedaços. Outros são socorridos, levados por equipes para tratar deles. Todos morreram de acidente aéreo, mas cada um tem um desencarne diferente. Né? Olha só que interessante. Para alguns, passa-se naturalmente.